Olá amigo, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Alencar e nós estamos aqui em mais um estudo da nossa série especial de lições da Bíblia, Eu Quero Ser Feliz. Esse é o episódio 4 e nesse episódio nós vamos aprender na Bíblia onde e como se originou o pecado. O tema da lição de hoje é Quando a Maldade Começou. Lembrando que você pode ter acesso a esse e a outros estudos em texto e em vídeo no nosso site www.serieeuqueroserfeliz.com. Há alguns que não acreditam que o diabo existe. Esses pensam que o mal é apenas uma influência negativa que está aí provocando coisas ruins no universo. Há outros que acreditam que o diabo existe, mas não compreendem bem a sua atividade. Outros acham que o mal precisa existir. Eles acreditam que o mal é necessário para ocorrer um equilíbrio entre o bem e o mal no universo. O que a Bíblia ensina sobre o mal? O que a Bíblia fala sobre a origem do pecado e da maldade no universo? A Bíblia responde tudo isso e nós vamos aprender nessa lição que o mal iniciou no coração de alguém que tinha uma posição privilegiada no céu. Era um anjo de luz, mas se tornou o diabo e Satanás. Nós vamos aprender na palavra de Deus que o diabo era um comandante no céu. Ele tinha acesso privilegiado a Jesus Cristo, mas ele decidiu usar a sua liberdade para desobedecer a Deus. Deus deu um dom maravilhoso a ele, o livre-arbítrio, mas ele decidiu usar esse dom para alimentar o seu egoísmo. E ele enganou muitos anjos do céu, levando a maldade que iniciou no seu coração ao coração deles. E o mal, como um vírus que contamina todas as coisas, se espalhou e sujou o universo perfeito que Deus havia criado. Nós vamos aprender nessa lição qual foi a solução que Deus deu para o pecado e suas consequências. E hoje, mais uma vez, está aqui conosco o pastor Odair. Seja bem-vindo, pastor Odair, mais uma vez. Obrigado, pastor Leandro, é um prazer estar aqui mais uma vez. Amém, que bênção. Você vai continuar respondendo às nossas perguntas. Eu tenho certeza que os nossos amigos que estão nos assistindo certamente têm muitas perguntas, principalmente sobre o mal e sobre a origem do mal. Porque se Deus criou todas as coisas, Ele também criou o mal. E eu quero já fazer a primeira pergunta, pastor Odair, que não é essa, a gente vai discutir depois sobre isso. Em quem se originou o pecado? Olá, querido amigo, é um prazer estarmos juntos mais uma vez. A palavra de Deus ela é muito clara, apontando a Lúcifer como o originador do pecado. E nós podemos ler em Ezequiel capítulo 28, verso 14, 15 e 16. E olha o que o texto diz. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim, guardião, do meio das pedras fulgurantes. Que coisa, pastor Odair. Então, o pecado, a maldade iniciou no coração de um anjo. Não era um anjo qualquer, era um anjo querubim, comandante. Ele estava acima dos outros anjos. E ele foi dotado de um dom que Deus dá a todas as suas criaturas. Todos os seres que Deus cria, Ele cria com esse dom maravilhoso, que é a liberdade, o livre arbítrio. E Deus criou Lúcifer desse jeito também, com a possibilidade dele adorá-lo ou não, com a possibilidade dele obedecê-lo ou não. Ele deveria usar esse dom para obedecer e amar a Deus. Mas como você leu aí, Lúcifer, que era um anjo querubim, ele decidiu desobedecer a Deus, ele decidiu fazer coisas que não eram dignas dele fazer. Ele acabou, como você falou, multiplicando essa maldade, contaminando os outros anjos no céu. Nós temos que entender que quando Deus criou todas as coisas, tudo era perfeito.
E Lúcifer também era perfeito. Deus não criou ele com um pecado ou com um mal no coração. Então Deus não criou nenhum ser com pecado dentro dele. Não. Quando Lúcifer foi criado, ele era perfeito, como o próprio texto diz. Você era perfeito perante todos os outros. E aí, dentro desse aspecto, o que aconteceu com ele foi que ele exerceu o seu livre arbítrio. Ele escolheu afastar-se de Deus e fazer tomar as suas próprias decisões. Então Deus não criou o mal, mas ele criou um universo com a possibilidade do mal existir, porque ele decidiu dar liberdade para todas as criaturas. Deus não queria robozinhos obedecendo por medo de algo. Ele queria adoradores verdadeiros que faziam isso por amor. Então, Deus poderia ter criado todas as pessoas, porque Ele pode todas as coisas, Ele poderia ter criado todas as pessoas, todos os seres, com um aplicativo, com um programa que impedisse essas pessoas de desobedecerem. Mas aí o amor e a obediência deles não seria um amor ou uma obediência genuína, porque eles não estariam escolhendo amar ou obedecer a Deus, porque a única possibilidade de obedecer e amar, então não seria um amor ou uma obediência verdadeira, porque só é verdadeiro o amor quando você escolhe amar a pessoa. E todos os seres foram criados assim como nós fomos criados assim como você que está nos assistindo foi criado assim, com liberdade, com livre arbítrio. Você foi criado dessa maneira. Assim como Satanás e todos os anjos do céu foram criados também assim, mas eles escolheram usar mal a liberdade e o livre arbítrio que Deus deu a eles. Isso nos leva, pastor Daí, à segunda pergunta: onde começou o pecado? Nós sabemos em quem, mas onde começou o pecado? Então, como nós mesmos vimos, foi com um anjo, Lúcifer. Então nós já podemos ter a certeza da resposta dessa pergunta na própria Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, verso 7, se foi com um anjo, foi no céu. E olha só o que o texto, a partir do verso 7, o verso 8 e o verso 9 dizem: houve então uma guerra nos céus, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A Bíblia diz então que depois que Satanás pecou, vamos chamar ele de Lúcifer. Então, quando ele pecou, se tornou Satanás e Diabo, é o que a Bíblia diz. Ele então começou a contaminar os outros anjos do céu com essa maldade. Uma parte dos anjos do céu decidiu se unir a ele nessa rebelião. Ele não guardou para si, ele tentou convencer outros mais. E o interessante é dos nomes, pastor Leandro. Lúcifer, anjo de luz, Satanás, o adversário. Ele se tornou Satanás depois que ele desobedece. Então, quando ele era um Lúcifer, anjo de luz, né? Refletia a luz de Deus. E quando ele pecou, se torna Satanás, adversário de Deus. Que coisa, né? Quando ele peca, ele convence os anjos, e a Bíblia diz que houve uma guerra no céu. Jesus Cristo, que é o arcanjo Miguel, com seus anjos, batalhou com o diabo e seus anjos. No entanto, o bem venceu. Jesus Cristo, com seus anjos, venceu, e não havia mais lugar no céu para Satanás e os seus anjos. Não tem como coexistir o bem e o mal. O bem e o mal. Luz e trevas. Isso. Então, o Satanás e os seus anjos, a Bíblia diz, eles foram expulsos para a terra. Eles vieram para cá. E aqui, eles encontraram um casal que nós conhecemos bem o nome: Adão e Eva. E pastor Daí, quando eles chegaram aqui e encontraram um casal, eles encontraram também seres que foram criados, dotados da mesma capacidade que todos os anjos foram criados, com liberdade, com livre-arbítrio e com a capacidade de escolher a quem amar. A essência de Deus o levou a criar seres pensantes, que tinham essa possibilidade de obediência, mas dentro do livre-arbítrio. Eles deveriam escolher fazer isso. Não era uma obediência forçada, nem um amor forçado.
É um amor, uma obediência saindo daqueles que escolheram obedecer e amar aquela pessoa. Mas isso nos leva à terceira pergunta. Que prova de obediência Deus pediu a Adão e Eva? Pastor Leandro, o interessante aqui é que quando Deus criou o casal edênico, Ele deu para eles de presente o Jardim do Éden. E aí Adão e Eva agora habitavam ali no Jardim do Éden. E nós podemos ver no texto de Gênesis capítulo 2, o verso 16 e o verso 17. Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17, vem falando sobre essa prova de obediência que este casal deveria ter para com Deus. Era para eles obedecerem, não pelo medo em si, mas por decisão, usando o livre-arbítrio. E o capítulo 2, verso 16 e verso 17 diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa era a ordem de Deus. Eles tinham acesso a toda a árvore e a toda a fruta do jardim. E lá tinha muita fruta boa, né? Eles poderiam escolher cada dia, se eles quisessem, cada dia comer uma fruta diferente. Uma fruta diferente, mas aquela fruta que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer e nem tocar. Essa era a ordem divina. Eles tinham que obedecer para mostrar a sua fidelidade a Deus. E alguns dizem que essa fruta era uma maçã, não é? Mas talvez você que está nos assistindo, talvez você ache isso, que a fruta proibida, o fruto do pecado era uma maçã. Mas a gente sabe que não é, pastor Daí? E outros pensam que o próprio diabo que plantou essa árvore no centro do jardim, lá para provar o casal edênico. E também nós podemos ver na Bíblia que não é assim. Foi Deus quem criou a árvore, não é? Dando a possibilidade a eles de escolha. Como eles iam escolher obedecer se não tivesse o que provar a escolha deles? Então, essa era a prova de obediência de Adão e Eva. Eles não podiam tocar ou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, pastor Daí, em que consistiu então o primeiro pecado? Começou com Satanás agora, não mais Lúcifer, agora Satanás, porque ele já se tornou adversário, foi expulso, veio à terra, e agora havia um animal astuto, muito inteligente, muito bonito. E aí ele usa deste animal para falar com Eva. E em Gênesis capítulo 3, verso 4 em diante, ele diz, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Eu abro um parênteses aqui, pastor, porque Deus tinha falado, certamente morrerão. E Satanás agora diz, certamente não morrerão. Essa foi a primeira mentira. A primeira mentira. Eu vou atualizar. Essa foi a primeira fake news. Isso. E aí o texto continua dizendo o seguinte, Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram. Então, pastor Daí, e essa é a narrativa do pecado original. Essa é a narrativa do primeiro pecado dos nossos pais. Eles desobedeceram a Deus, foram tentados por Satanás, porque esse é o papel de Satanás. E um ponto interessante aqui, pastor Leandro, querido amigo, o problema não estava no fruto. O pecado original não é ter comido um fruto que era proibido. Então o fruto não era venenoso, não era um fruto mágico. Não tinha nenhuma magia nisso. O pecado original está na desobediência. Eles abriram mão de toda aquela oferta de Deus de vida eterna e escolheram desobedecer a Deus. Eles desobedeceram a Deus e, como consequência dessa desobediência, a Bíblia diz que existe um resultado para todo o pecado cometido. Portanto, pastor Daí, responde a essa pergunta: qual é o resultado final do pecado? Romanos 6, 23, ele é muito claro quanto a isso.
Por mais doloroso que seja esse texto, ele começa de uma forma dura. Romanos 6, a partir do verso 23, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. O resultado dessa escolha que eles tomaram, acreditando mais em uma serpente sendo usada por Satanás, era a morte. Mas graças à misericórdia de Deus, que o texto não para aqui, ele tem uma vírgula e continua dizendo o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o resultado, a consequência do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado, a morte. O pecado traz isso, morte. Essa é a consequência do pecado, a morte dos seres humanos. Mas graças a Deus que o versículo de Romanos 6,23 não acaba aí, não tem um ponto final, tem uma vírgula, porque após a vírgula tem a solução do pecado. É o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo, é a vida eterna, pastor Daí. Agora, olha como a Bíblia é enfática nisso. Ela diz que o pecado, a maldade, não é uma doença da alma, é uma doença espiritual que contamina e tem uma consequência muito trágica, porque a consequência, o resultado, o salário do pecado é a morte. E o pior disso tudo, pastor Leandro, é que ele é como se fosse um vício. Contamina mais pessoas e eu começo a me aprofundar e não larga, não larga, a consequência do pecado, a gente aprende na palavra, é a morte. Todos aqueles que pecam estão contaminados com o pecado. Mas a Bíblia, em 1 João capítulo 1, versículo 7, responde: o que nos purifica de todo o pecado? Se nós pudéssemos juntar esses dois textos, né, de Romanos e esse de 1 João, porque olha que lindo que é esse texto de 1 João, capítulo 1, ali no verso 7. Diz assim, ó: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que lindo isso! O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a certeza que nós temos que ter, mesmo ainda sendo pecadores. Que bênção, que maravilha. Como é bom nós compreendermos na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo está do nosso lado. Ele que é o grande representante do bem. Ele nos livra das consequências do pecado que habita em nós e do pecado que nós cometemos. Você aprendeu hoje que Deus deu liberdade a você. Você também aprendeu que você precisa usar essa liberdade para obedecer ao Senhor e escolher amá-lo. É provável que alguém que está nos assistindo agora tenha uma real compreensão de todos os seus pecados. É muito provável que você esteja sofrendo por consequências de escolhas que você fez no passado. Talvez alguém tenha apenas confirmado aquilo que já acreditava, que era pecador e continua sendo pecador. Mas que bom que nós lemos em 1 João 7 que o sangue de Jesus tem poder para purificar a nossa vida de todo o pecado e de suas consequências. O sangue de Jesus pode limpar a nossa vida do pecado, pode nos livrar das consequências do pecado, das consequências da culpa que nós temos, das consequências do pecado no que diz respeito à nossa morte eterna. O sangue de Jesus Cristo pode purificar a nossa vida. E eu quero terminar o nosso estudo hoje fazendo um apelo a você. Se você deseja estar livre das consequências da culpa pelo pecado, coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Nós não vamos viver sem pecado aqui nesse mundo. Jesus está preparando um lugar perfeito onde não vai mais existir pecado nem as suas consequências. Se você deseja que Jesus Cristo purifique a sua vida de todo pecado, leia comigo agora. Creio no Salvador Jesus Cristo. Quero ser perdoado e libertado do poder do pecado em minha vida. Meu sincero desejo é agradar a Deus e viver como Ele ordena. Que bênção! Se você quer mesmo ficar livre do poder do pecado e de suas consequências, ore conosco. Pastor Daí.
Oremos então. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje nós aprendemos que o mal não originou-se de suas mãos, mas nós sabemos que a salvação sim partiu de suas mãos. Por isso, Pai, por mais pecadores que nós somos, nós imploramos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Abençoe cada um, Pai, daqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor os guarde e os proteja e os dê a certeza, Pai, da salvação em Cristo Jesus. E no nome dele nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você que acompanhou até aqui a 4ª lição dessa série especial de estudos da Bíblia, Eu Quero Ser Feliz. A gente continua na semana que vem e lembrando que você pode ter acesso a essa e as outras lições em vídeo e em texto no nosso site www.serieeuqueroserfeliz.com. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.